Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, este é o lacconcursos.com.br e a aula de hoje é sobre Poder Legislativo Senado. Exatamente, Senado Federal. Hoje a gente vai falar sobre o Senado, suas competências, um pouquinho da sua composição e, é óbvio, fazer exercícios para fixar esse conteúdo dessa matéria. Olha só, na aula passada, o que foi que a gente viu? Na aula retrasada, né? Congresso Nacional. Depois a gente estudou Câmara dos Deputados. E agora a gente vai trabalhar Senado. Concluindo o Senado, a gente vai falar de questões gerais do Poder Legislativo e aí depois processo legislativo, fechando esse assunto chamado processo legislativo federal. Assunto bem bacana, cai muito em prova, a gente está vendo pelos exercícios aí colocados em aula que frequentemente se pergunta em prova sobre o legislativo federal. A organização da aula de hoje segue aquele padrão. Conteúdo da Constituição, doutrina e jurisprudência e questões de prova, né? Olha só, a Constituição Federal de 1988 trata da competência privativa do Senado Federal, prevista no artigo 52. Artigo 52 da Constituição Federal de 1988. Lembrando que na aula passada a gente verificou um texto praticamente idêntico a esse, mas no que diz respeito à Câmara de Deputados. Os deputados também têm competência privativa, só que o deles é no artigo 51, tá? 52, Senado. 51, Câmara dos Deputados. Assim como para a Câmara dos Deputados, essa competência privativa, o nome mais adequado seria isso aqui, ó, exclusiva. Por que exclusiva? Porque não há delegação, são competências indelegáveis. Por que ainda exclusiva? Porque não há sanção do presidente da República, não há participação do presidente da República em qualquer das atividades previstas no artigo 52 da Constituição Federal de 1988. A gente já verificou em aula, e aí vale a pena recapitular, o seguinte, sobre o Legislativo Federal. A gente verificou que sobre o Legislativo Federal na Constituição da República, vamos fazer o seguinte, Poder Legislativo Federal. A gente verificou que o Legislativo Federal é necessário destacar a existência do Congresso Nacional, a existência do Senado e a existência da Câmara dos Deputados. Beleza? Tranquilo? Essas três instituições existem dentro de uma só função de poder, que é o Poder Legislativo Federal, que é o que a gente chama de sistema bicameral, exclusividade do Legislativo Federal. Quando nós falamos em competências dessas instituições da República, a gente verificou que o Congresso Nacional tem uma competência compartilhada e possui uma competência privativa. O Senado tem uma competência privativa e a Câmara dos Deputados da mesma forma privativa. O que eu quero te chamar a atenção aqui, meu amigão, minha amigona do lacconcursos.com.br é o seguinte, esse privativo que está aqui para o Congresso Nacional, esse privativo que está aqui para o Senado e esse privativo que está aqui para a Câmara dos Deputados, ela na verdade é uma competência exclusiva. Por que exclusiva? Só essas instituições é que praticam. E dessas competências exclusivas, o presidente da República não pode participar. Diferentemente dessa compartilhada. Essa compartilhada, eu compartilho a atividade do Congresso Nacional. As atividades do Congresso Nacional são compartilhadas aqui com o presidente da República, que geralmente sanciona ou veta projetos de lei vindos daqui. Sempre que eu falar dessa competência compartilhada do Congresso Nacional, eu estou falando de lei. Quando eu falar da competência privativa do Congresso Nacional, estou falando de decreto legislativo. Quando eu falar da competência privativa do Senado e da competência privativa da Câmara dos Deputados, eu estou falando em resolução do Legislativo.
Essas coisinhas são muito importantes na hora da prova, porque são palavrinhas que vão aparecer na tua prova lá, e aí de repente você lembra até que existe essa organização, mas não lembra desses detalhes, dessas informações. Então é extremamente importante, meu amigão, minha amigona, fazer o esqueminha. Faz o esqueminha, ele ajuda pra caramba na fixação da matéria, pode fazer o esqueminha, usa a canetinha marca-texto, usa a canetinha colorida, porque quanto mais destaque você der para isso, é melhor. Então, olha só, o Poder Legislativo Federal, uma das funções do Estado brasileiro, ele é bicameral. Isso é uma exclusividade do Poder Legislativo Federal, a gente viu na nossa primeira aula de Legislativo. Aí a gente tem o Congresso Nacional, uma instituição do Legislativo Federal. Tem o Senado, uma outra instituição do Legislativo Federal. Tem a Câmara dos Deputados, uma terceira instituição do Legislativo Federal. Lembrando que o Congresso Nacional só existe com a soma da atuação conjunta de Senado e Câmara dos Deputados, beleza? Sussa, tranquilos? Por que eu estou fazendo essa recapitulação total aqui? Para te mostrar que existem pontos comuns nessas três instituições. Tanto o Congresso, como o Senado, como a Câmara possuem competências privativas, que na verdade deveriam ser chamadas de competências exclusivas. E aí eu te peço muita atenção. Na tua prova pode aparecer competência privativa seguindo o texto da Constituição, mas nada impede do carniceiro, do examinador, falar de competência exclusiva. Ô Diego, não vai estar errado exclusiva? Não, meu amigão, não vai estar errado. Por que não vai estar errado? Apesar do texto da Constituição falar em privativa, a gente viu lá nas nossas aulas, tá aqui no slide também, o material de apoio tem isso, tá lá privativa. A interpretação mais adequada dentro do direito constitucional indica que o correto é exclusiva. Exclusiva. Então, por que eu posso dizer com segurança e firmeza para você, meu amigão do LAC, que aqui é uma competência exclusiva? Porque não há delegação dessa competência. O Senado não pode transferir essa competência privativa para a Câmara ou para o Congresso. E nem pode compartilhar dela com o Presidente da República. São competências indelegáveis. Daí a ideia de exclusividade. Daí a importância de a gente saber que essas competências são exclusivas. E na tua prova pode aparecer tanto como privativa, seguindo o texto da Constituição, a literalidade do texto constitucional, como pode aparecer exclusiva, tanto uma como outra. Fica esperto, tem que lembrar das duas informações e elas vão estar corretas. Não adianta depois chorar, dizer que não estava no edital, que bibibi, bobobó. Não tem esse blá blá blá, porque essa é uma informação corrente dentro da doutrina. A doutrina trata isso como se fossem sinônimos, tá? Tem um doutrinador, o professor Pedro Lenza. O professor Pedro Lenza tem um livro muito bacana sobre direito constitucional, que é Direito Constitucional Esquematizado, salvo engano, um livrão desse tamanho, mas é voltado para concurso, provas de OAB e tudo mais. Ele, inclusive, faz esse comentário. Ele fala, olha, o correto aqui tinha que ser exclusivo e não privativa. Por que isso? E aí ele explica, da mesma forma que eu acabei de te falar. São competências que não são compartilhadas e são competências indelegáveis. E ele fala isso no livro dele, citando outros grandes autores de direito constitucional. Então, meu amigão, isso é a dica de que na doutrina privativa e exclusiva para as competências do Legislativo Federal são praticamente a mesma coisa, senão sinônimos, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Então, olha só, a gente verificou que o Senado tem uma competência privativa no artigo 52. Por que privativa? Porque eu não delego, porque não tem participação de outra instituição, porque não tem participação da Presidência da República. Vamos lá. O termo mais adequado seria exclusiva. Mesmo sendo considerada privativa, ela é indelegável, característica das competências exclusivas. Essa competência é materializada por meio de resoluções do Senado, que foi o que a gente acabou de falar naquela outra tela que eu fiz o esqueminha aqui. As competências do Congresso Nacional, elas aparecem por meio de decretos quando elas são privativas. Quando é competência compartilhada, vem por lei ordinária ou lei complementar, porque existe a participação do Presidente da República, da Presidência da República sancionando ou vetando.
Já as competências privativas do Senado e da Câmara dos Deputados, um instrumento que materializa essas competências se chama resoluções. Resolução da Câmara dos Deputados Federais, resolução do Senado Federal. Ah, mas é o Congresso que está atuando nesse momento, cabeça. Ah, bom, se é o Congresso, aí eu tenho decreto legislativo. Tem decreto legislativo. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque as matérias que podem ser veiculadas por decreto legislativo são as matérias vinculadas à atuação do Congresso Nacional e uma atuação privativa. Se eu estou falando de matérias veiculadas à competência privativa do Senado, aí é resolução. Competência privativa da Câmara, resolução. E na hora da prova, já sabe, né? O carniça vai trocar uma pela outra. É porque ele não tem mais o que fazer, né? A criatividade, ela se esgota para o examinador. O examinador não é um cara tão criativo assim. Chega uma hora que ele fala, pô, vou perguntar o quê, né? Não tem mais o que eu perguntar. Então eu vou ficar trocando palavrinha aqui. Vou trocar privativa por exclusiva. Vou trocar decreto por resolução. E aí o candidato que não está ligado nesse ponto perde uma questão baba, né? Uma questão decoreba, uma questão moleza. Sussa! Então vamos ver agora quais são as competências privativas do Congresso. Opa, do Senado. Do Congresso Nacional a gente já viu, né? Eu fiz isso só para ver se você estava esperto. Vamos lá. Compete ao Senado, isso é uma competência privativa e exclusiva, processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Esse número 1 do artigo 52 é de extrema importância, porque ele trata de uma competência muito relevante para a República Brasileira e porque ele costumeiramente cai em prova. E quando ele cai em prova, ele cai em dois pontos da matéria de direito constitucional. Ele cai tanto na competência do Legislativo, como lá do Executivo, crimes de responsabilidade do Presidente da República. É uma matéria que está sempre vinculada a dois pontos do direito constitucional. Então, fica esperto no edital, porque o teu edital talvez não fale de processo de legislativo federal, mas fala do executivo federal. E aí você tem que saber essa competência aqui, porque está vinculada. Ou vice-versa, o edital do teu concurso não fala do executivo, mas fala do legislativo federal. Você tem que conhecer esse assunto também. Olha só. Ao Senado cabe julgar, processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Lá no artigo 85 da Constituição, está um pouco para frente da matéria, eu vou até adiantar um pouquinho, a gente vai verificar que o presidente da República pode praticar crimes de responsabilidade administrativa. O artigo 85 diz quais são os crimes de responsabilidade administrativa do presidente da República. Esses crimes de responsabilidade administrativa, eles não são julgados pelo judiciário comum, pelo poder judiciário, pela função judiciária do Estado. Esses crimes de responsabilidade do presidente da República são julgados pelo Senado. Lá na aula do Executivo, a gente vai verificar o seguinte, que o presidente da República, ele pode praticar um crime funcional, tá? E ele pode praticar um crime de responsabilidade administrativa. No exercício do mandato, ele pode praticar esses dois delitos e responder por eles, tá? No exercício do mandato. Por que eu estou frisando isso no exercício do mandato? Porque o crime funcional, vocês vão ver com mais detalhes lá na aula do Executivo, é um crime típico de servidores públicos. Só servidores públicos podem praticar. O presidente da República, apesar de ser agente político, ele se enquadra nesse conceito criminal aqui para fins dos crimes funcionais. Além dos crimes funcionais, existe o que a gente chama de crime comum. O pessoal lá do penal sabe bem isso. Na verdade, o crime funcional é um crime comum, mas para a Constituição existe uma distinção apenas de crime comum e crime de responsabilidade. O presidente da República não pratica o crime comum, por exemplo, do 121. Ele não responde pelo homicídio, por exemplo.
do 121, enquanto ele estiver no mandato. Ele não responde. Por quê? Porque essa sistemática criada para proteção do cargo de presidente da República diz o seguinte, que durante o exercício do mandato, o presidente da República não responde por crime comum. Exemplo de crime comum, homicídio. Mas responde por um crime funcional. Por exemplo, um crime funcional, corrupção passiva. Só servidor público pode praticar e o presidente da República também se enquadra. Esse crime de corrupção passiva, que é um crime funcional, não estou falando passional, é funcional. Por esse delito, o presidente da República responde no exercício do mandato. Por esse homicídio, não responde no exercício do mandato. O crime funcional vai para o Supremo Tribunal Federal. O crime de responsabilidade administrativa vai justamente para a matéria que a gente está estudando, para o Senado. É competência do Senado julgar o presidente da República. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.